E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Mas você vê que Deus é tão bondoso que a gente ainda ficou ele deixou até a fase dos ventiladores funcionando, não é? Os ventiladores são feinhos, às vezes alguns dos irmãos dizem, tira isso, a gente já tem o ar-condicionado. Eu digo, irmãos, olha aí, ó, o analógico aí, ó, nesse mundo digital. Tem visitante, boa, Dani, olha que furo que eu ia dar, hein? Esqueci de... Renato, quem está do seu lado é a primeira vez? Não, você já veio, né? Me lembra o nome dela? Juliette. Tudo bom, Juliette? Você é daqui da região? Você é de Goiás. Qual cidade lá? Como é que é o nome? Mara Rosa. Mara Rosa. Aqui tem Mara Vista. Estou falando sério, eu moro no Mara Vista, gente. Vocês não sabem? Tem Mara Vista, Mara Alegre. Agora o Rosa só tem lá em Goiás. Que legal, hein? Você está aqui pela segunda vez? Terceira? Segunda vez. Seja muito bem-vinda, tá? Toda vez que você estiver aqui no Mara Vista, pode vir para cá. A casa é sua. Prazer te receber. A Liz é sua filha? Não, do Renato, a Catarina que é sua filha. Que maneiro, que legal, gente. Show de bola. Do lado de cá temos o meu queridão lá, amigo, que é Pires também, ó. Olha lá. Como é que você está, querido? Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Tá bom? E aí, depois a Ju vai... Depois, né, Ju? Eu não sei se... Eu acho que o Pires não ganhou o livro ainda não, né? E nem Juliette. Depois você dá para Juliette também, tá? E aí explica para eles. Vocês vão ganhar um livro depois ali no final do culto, tá bom? Vai poder escolher um livro ali. Preenche pra gente aí a nossa fichinha de visitante. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17. Diz assim: hoje a gente não tem como transmitir, abre a sua Bíblia, eu vou ler na minha versão revista e atualizada. Se você tiver com aplicativo, você pode escolher também ao meio da revista e atualizada. Diz assim então: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja divergências entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aqui queremos colocar diante de ti nossa vida e pedir que o Senhor nos ajude a discernir a sua vontade, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e que o Senhor nos ajude a sermos transformados por ela. Certamente, tua palavra falará ao nosso coração nessa manhã e desde já te agradecemos por essa luz que o Senhor nos trará à consciência e ao coração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu já contei para vocês, né, irmãos, do desejo que eu tinha de comer a hóstia quando eu não era um cristão evangélico. Já falei isso aqui. Tinha um desejo enorme. Eu tinha inveja, na verdade, dos meus amigos que eram católicos. Tinha uma família muito católica lá que morava perto da casa da gente, lá em Itaboraí, no Outeiro das Pedras. E aquela família influenciava bastante a gente. Seu Estênio e Dona Telma tinham 3 filhos, Esteninho, Sanderson e Andréia. E eram amigos nossos desde a infância. E eles, como bons católicos realmente praticantes, eram muito envolvidos com a igreja, se eu não me engano, de São Pedro, lá de Venda das Pedras, em frente ao Detran, lá de Venda das Pedras. E vez por outra, em alguma ocasião festiva, eles nos convidavam para ir lá. A gente, como não tinha, particularmente eu e meu irmão, como não nascemos num lar religioso, a gente, vez por outra, ia, embora meu pai não gostasse muito desse negócio. E algumas vezes que a gente foi participando, e outros momentos, até o momento da minha conversão, eu me converti, minha conversão foi aos 26 anos de idade. Então, desde a minha infância até isso, eu sempre tive uma curiosidade com relação à hóstia. Eu pensava, eu não era nem tanto de participar do momento da comunhão ali, né, da Eucaristia em si. Mas o povo dizia que a hóstia colava no céu da boca. E eu dizia, eu quero experimentar esse negócio um dia. Você não pode mastigar. Se mastigar, você vai mastigar o corpo de Cristo. E eu falava, meu Deus, o negócio é sério aqui. Alguns diziam, mas eu sabia que o vinho só quem tomava era o padre. E na hora eu ficava pensando assim, mas vai secar aquele negócio na boca, vai ser esquisito. Mas até pouco tempo antes de me converter, da minha conversão, eu estava disposto a, em algum momento que eu fosse convidado para um batizado, uma missa, um casamento, que tivesse o momento da Eucaristia, eu estava decidido no meu coração, ninguém vai saber, mas eu vou comer a hóstia. Diziam, não pode fazer isso se você não for católico, mas eu pensava comigo, nunca vi ninguém pedir a carteirinha para saber se a pessoa é católica ou não na hora. Eu vou entrar de penetra nessa fila, vou dar um migué igual todo mundo, estendo minha língua lá para o padre, e ele vai botar a hóstia e eu resolvo o meu problema. Será que a nossa ceia tem princípios que divergem apenas
percepção externa religiosa. Vou comer só um pedaço de pão, vou tomar só um pouco de suco de uva, porque nem vinho a gente usa. Quais são os princípios verdadeiramente bíblicos que nos levam a realizar isso que uma vez por mês a gente faz, quando a gente se reúne aqui? Eu sei que provavelmente muitas das nossas crianças têm o desejo de comer o pão e beber o cálice porque nos veem fazendo. Talvez elas não entendam o sentido disso, muito embora aqui na nossa igreja, aqui na Videira, quando a gente tem ceia aqui, a maior parte das vezes a gente realiza uma refeição comunitária, uma espécie de mini ceia no Ministério Infantil, com o objetivo de ensinar os princípios às nossas crianças, para que quando chegar um momento, digamos assim, adequado, um momento propício no coração delas, em que elas se decidam pela fé, elas tenham o princípio, os princípios ali estabelecidos em seus corações. Mas as crianças têm essa dúvida, e às vezes até os bebezinhos de colo, né, que estão com a gente ali, na hora que a gente está participando da ceia, eles querem experimentar. Em alguns lugares, isso é terminantemente proibido. As crianças são admoestadas numa demonstração de falta de respeito e reverência. Em outros lugares, isso é permitido de qualquer jeito, de tal forma que os elementos estão ali, as crianças passam, metem a mão e a ceia ainda nem rolou. O que hoje em dia, né, a pandemia nos trouxe aí algumas alterações, porque hoje a gente já tem o cálice, o combo, né? Jesus jamais imaginou, que exagero da minha parte, né? Deus é soberano, construtor da história da humanidade, mas no tempo e no espaço, a gente ali, os apóstolos, né? Já pensou nos apóstolos? Pegando um copinho que já vinha com um pãozinho em cima. Isso era inaceitável, impensável. A doutrina católica, ela defende uma questão chamada transubstanciação. Transubstanciação. Esse negócio trans está em moda, né? E a ideia é a mesma, de que a substância é transformada. E no caso do catolicismo romano, pão se transubstancia em corpo. Por isso não se morde o corpo de Cristo. E vinho ou suco da uva, no nosso caso, se transubstancia em sangue, literalmente, e o sacerdote somente católico é que faz o uso daquilo ali. Mas o que a Bíblia diz? Não é? Quais as orientações bíblicas sobre a ceia para a gente participar hoje? Bom, eu escolhi falar sobre isso no texto que Paulo escreve aos Coríntios, porque, com exceção dos textos dos evangelhos em que Jesus apresenta aquele momento para os seus discípulos, é esse texto de 1 Coríntios 11 que traz mais luz para nós acerca dos princípios que devem reger e estabelecer essa nossa prática. A igreja de Corinto era uma igreja gentílica, que significa dizer que era uma igreja de gente pagã, de gente não judia, de não judeus. Basicamente, a maioria das pessoas não vinha de uma cultura religiosa judaica, não tinha os princípios antigos desde o Antigo Testamento. Era uma igreja composta de pessoas que vinham do mundo pagão. Era uma igreja composta de pessoas que
estavam vinculadas a outras religiões, que não tinham muita consciência do que estavam fazendo do ponto de vista da tradição judaica. Era uma igreja cheia de influências mundanas por conta disso. Porque você sabe, a própria ética e moral ocidental foram estabelecidas com bases judaico-cristãs. Hoje em dia nós vemos aí uma discussão toda na mídia de uma perspectiva progressista que, quando, em algumas vezes, deseja ruir as bases ético-morais ocidentais que vêm da cultura judaico-cristã. O cristianismo, ele vem dessa cultura, uma relação com o judaísmo e os valores apresentados ou interpretados e aplicados por Jesus. Então, era uma igreja lá de Corinto já, uma igreja com fortes influências externas, mas era uma igreja poderosa, carismática. A gente vê que era uma igreja, quando a gente lê os textos da primeira carta aos Coríntios, a gente vê que era uma igreja que, apesar de ter problemas morais graves, problemas sociais e relacionais severos, era uma igreja, contudo, que tinha poder espiritual, dons espirituais. Então era uma coisa assim muito doida, porque por um lado eles demonstravam ter recebido muitos dons da parte de Deus, por outro lado parece que esses dons não tinham se aprimorado no primeiro maior e mais importante dom, que é o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13, o dom do amor, a capacidade de amar ao próximo, e onde Paulo vai dizer que, ainda que se falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria, de nada serviria. Então parece que era uma igreja que vivia esse dilema, essas crises, e mais ainda, essa questão dessa influência negativa acontecia na igreja por meio de divisionismos e partidarismos. Ou seja, havia nessa igreja de Corinto irmãos que se dividiam em 4 partidos. Não eram partidos políticos, mas eram grupos que se diziam mais afetos a determinados líderes. Uns da igreja diziam: eu sou discípulo de Paulo, nós somos discípulos de Paulo. Outros da igreja diziam: nós somos discípulos de Cefas, de Pedro. Outros diziam: nós somos discípulos de Apolo, grande pregador. E outros ainda diziam: não, a gente não é nem isso nem aquilo, nós somos discípulos de Cristo. Mas, ao dizer isso, também criavam um partidarismo, porque Cristo, Paulo, Pedro, Apolo, todos estão representando o reino de Deus. Então era uma igreja que era cheia de divisionismo, cheia de partidarismo, cheia de dissensão e contenda, irmãos que entre si tinham litígios jurídicos legais, irmãos que tinham questões morais graves entre si. No capítulo 5 tem uma repreensão de Paulo sobre um irmão que havia dormido com a mulher do seu pai, estava sendo aceito tranquilamente na comunhão da igreja. Paulo diz que isso era inaceitável até entre os pagãos. Era uma igreja cheia de mundanismo, cheia de dissensão, cheia de contenda e cheia de partidarismo. E essas coisas estavam extravasando também para o momento da comunhão, para o momento da ceia. Por isso, Paulo diz que essa reunião era considerada reprovável. Porque quando eles se reuniam, Paulo diz assim: vocês esperam que eu louve vocês por isso que vocês fazem? Não posso. Por quê? Porque no meio daquele corpo dividido,
havia egoísmo e individualismo de alguns. Onde Paulo diz, enquanto um tem fome, o outro já está embriagado. Enquanto um tinha pouco o que comer, o outro levava com fartura e comia tudo sozinho, ou com os seus. O que nos dá a entender é que parece que era uma espécie de festa ágape, era uma reunião comunitária onde as pessoas levavam os recursos para partilhar e comerem juntas. Só que nessa, quem tinha mais levava mais, comia mais, e comia só, ou comia só com os seus. E aí a festa que deveria ser ágape, ou seja, a festa do amor, a festa comunitária, a festa da comunhão, a festa de repartir, a festa da unidade, se tornava uma festa de isolamento, de pecado. Uma festa condenável, que Paulo diz. Essa reunião de vocês é reprovável. E Paulo escreve então isso, falando que essas diferenças estavam trazendo grande problema sobre a vida da igreja. Mas aí ele vai e estabelece aquilo que para nós é mais importante vermos no dia de hoje. Quais os princípios que Deus havia estabelecido por meio da sua palavra acerca da ceia do Senhor? Quando você participa da ceia aqui regularmente, por que você o faz? Com base em quais princípios você realiza? Então, para a gente tentar entender isso direitinho, eu vou responder com base no texto, realizando algumas perguntas para a gente responder. Primeira delas, é preciso responder o que é a ceia do Senhor. Você sabe o que é a ceia do Senhor? A ceia é o culto que a gente se reúne para comer o pão e beber o cálice, e beber o suco de uva. Muito bem, mas e daí? De onde vem esse negócio? Quem inventou? Qual o princípio que está por detrás daquilo? A ceia do Senhor é a atualização da Páscoa judaica. Esse negócio começou quando Deus falou para Moisés que tiraria o seu povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 12. E Deus disse assim: olha, hoje para vocês será o primeiro dia do primeiro mês. Havia uma contagem do tempo e Deus disse: olha, para vocês vai começar a partir de hoje, do momento em que vocês vão ser livres da escravidão. E vocês vão fazer da seguinte maneira: vocês vão reunir as famílias de Israel dentro das suas casas, vão matar um cordeiro e vão pegar o sangue do cordeiro e passar na verga da porta, nos umbrais da porta. Essa casa vai ficar marcada pelo sangue, porque nessa noite eu vou passar pelo Egito e o anjo destruidor matará todo o primogênito do Egito. Todo lugar em que o sangue não estiver na porta da casa, o anjo destruidor vai passar e vai matar o primogênito. Então, todo israelita deveria matar um animal. Se a família fosse pequena, deveria convidar uma família para estar junto, e eles deveriam participar daquela última refeição, vestidos já para a saída. Vocês vão comer assim, cajado na mão, sandália nos pés. Vocês também vão comer essa refeição com ervas amargas, para vocês se lembrarem do tempo amargoso que foi o de escravidão, e vocês vão também comer com pão sem fermento, que são os pães asmos, que significa tirar a levedura. Vocês vão sair para uma nova perspectiva de vida, sem esse azedume que leveda a massa
da fofoca, da intriga, da maledicência, do pecado. E vocês vão comer essa refeição apressadamente. O anjo passou, o anjo da morte passou, matou os primogênitos do Egito, e o faraó despede o povo vai embora para o Egito. E o Senhor diz: isso vos terá por estatuto perpétuo. A partir daí, uma vez por ano, naquele mesmo dia, naquela mesma ocasião, o cordeiro pascal era morto. E o povo hebreu, judeu, posteriormente, comemorava de forma regular. Se a datação é aproximadamente 1445 a.C., nós temos aí, ao longo de 1445 anos, os judeus comemorando a Páscoa, o povo de Deus comemorando a Páscoa, até que Jesus veio. Quando Jesus nasceu, Jesus também comemorou a Páscoa até os seus 33 anos de idade. Quando Jesus nasceu, depois que ele chega aos 30 anos de idade, quando começa seu ministério, João Batista, quando Jesus passa, diz assim para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro pascal, aquele que era morto, anualmente simbolizava que o pecado estava sendo redimido de Israel com a morte daquele animal. O seu sangue era um sangue que era substitutivo. O povo pecava, o pecador merece morrer, mas Deus misericordioso fez o quê? Disse: não, vocês vão sacrificar um cordeiro no lugar de vocês. Isso acontecia anualmente. Quando Jesus então inicia seu ministério, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então diz assim, deixa eu criar uma paráfrase aqui. Sabe esse animal que nós estamos matando aí há 1450 anos? Pois é. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que vai dar a sua vida por nós. Porque depois o escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que o sangue de touros e de bodes nunca pôde perdoar pecados. Ele prefigurava a morte daquele que viria e perdoaria os nossos pecados com o seu sangue, Jesus Cristo. E os judeus que morreram confiantes nessa promessa no Antigo Testamento não foram salvos pela lei, mas pela fé, crendo no Messias que viria. Nós, crentes do ano 2025, também não vimos Jesus, mas somos salvos também pela fé no Cordeiro que não vimos, mas que já veio. Então, na última Páscoa que Jesus está participando lá, aos seus 33 anos, e nós temos essa informação porque ele inicia o seu ministério aos 30, mas João, que é o único evangelho cronológico, nos dá conta de que após o início do seu ministério, Jesus sobe a Jerusalém 3 vezes para participar da festa da Páscoa, sendo a última a sua crucificação. Significa dizer, então, que a festa anual, então 3 anos, mais 6 meses por conta do anúncio de João Batista, que vem como precursor de Jesus, nós temos aí 3 anos e meio de tempo de vida de Jesus ministerial. E é na última Páscoa que Jesus reúne seus discípulos, próximo já à sua morte, e diz: olha, hoje a Páscoa vai ser diferente. E ele diz: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, mas não tinha ali o Cordeiro. No momento que Jesus se reúne com eles, o que Jesus partilha agora é o pão e o cálice. E Jesus reinterpreta, ressignifica a Páscoa. Dá um sentido superior. Aquilo que se fazia pela sombra do que viria, agora está diante do próprio Cordeiro.
E o cordeiro que está sentado entre eles ali, parte o pão e diz assim: esse é o meu corpo. E do mesmo pão ele parte e dá para os seus discípulos comem, e ele do cálice pega e diz: este é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então Jesus ensina seus discípulos naquele momento que participar daquela refeição é identificar-se com a sua obra vicária, na sua vida e na sua morte. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi partido, entregue à morte em nosso lugar. O vinho, o cálice, simboliza o sangue de Cristo que foi derramado, vertido na cruz para satisfazer as exigências de Deus. O pão simboliza a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 11, 26, 27, Paulo vai dizer: porque este é o meu corpo, quem come sem discernir o corpo. O cálice simboliza a comunhão com o próprio Cristo, que era o pacto de sangue, dar a vida por alguém. O pão simboliza a refeição de paz, a refeição pacífica, quando no passado alguns tratados eram realizados, alguns acordos eram realizados entre reis, eles não eram selados no cartório de registro de notas, não existia. Eles eram selados junto à mesa, onde os líderes, os reis sentavam, comiam juntos com os seus líderes, como testemunhas daquele pacto. Quando Jesus nos chama para a sua mesa, para sentarmos com Ele e comermos essa refeição, Ele está dizendo que não há mais a ira do grande rei contra aqueles que estão assentados com Ele àquela mesa. O pão simboliza, o cálice simboliza então o último e definitivo derramamento de sangue necessário, simboliza a salvação por meio da graça. Este cálice é o cálice da nova aliança, não mais na lei. Então a ceia do Senhor tem como referência passada a morte de Jesus, como referência presente a nossa participação no corpo de Cristo, e tem como referência futura a garantia da sua vinda, porque Paulo diz assim: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a sua morte até que ele venha. Quando eu e você comemos do cálice e bebemos, ou melhor dizendo, comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos aceitando e ratificando, não retificando, mas ratificando a informação de que cremos que Jesus há de voltar. Quais os princípios, então, em segundo lugar, que estavam sendo quebrados na reunião de Corinto? Bom, já vimos o que é a ceia. Quais os princípios estavam sendo quebrados lá? Primeiro, princípio da unidade. No lugar da unidade havia divisões. Ao invés deles serem todos unânimes e falarem a mesma língua e buscarem a mesma finalidade, buscarem os mesmos objetivos, o que havia era divisões. O meu é melhor do que o seu. Paulo é melhor do que Apolo. E outros diziam: Apolo prega mais do que Paulo, porque parece que o lance era esse. Tinham dito, né, que a presença de Paulo era fraca, seus escritos eram mais fortes. Então ele é bom para escrever, mas Apolo é o pregador, né? Um pregador eloquente, que vem do mundo grego, da oratória e da retórica. O cara era bom. Outros ainda diziam: não, eu prefiro, sou de Pedro, Pedro é que é o cara. E outros ainda diziam: não, eu não estou mais no nível de vocês, o negócio é Jesus. Sou de Jesus. Então a unidade estava partida, a unidade com os irmãos por conta das divisões.
Segundo princípio que a igreja, quando nasce lá em Atos, com Pedro na pregação, Atos 2,42, perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Segundo princípio que estava sendo quebrado, o princípio da comunhão. Comunhão significa, a palavra koinonia, ter as coisas em comum, com Deus e com o irmão. E no lugar o que havia? Individualismo, cada um leva o seu, cada um come o seu. Se eu tenho mais, como mais, se eu tenho mais, bebo mais, e não me interessa se você tem pouco, não me interessa se você está comendo pouco, não me interessa se você está com fome, enquanto se eu estiver farto. Então, o princípio da unidade estava sendo quebrado, o princípio da comunhão estava sendo quebrado, e portanto, o princípio do amor, ágape. Porque olha que coisa interessante, no capítulo 11 que nós lemos, Paulo fala sobre isso, uma festa reprovável, uma comunhão reprovável entre os irmãos. No capítulo 12, Paulo escreve falando dos dons espirituais, mostrando que eles eram poderosos nos dons. No capítulo 13, ele fala sobre o dom do amor, porque ele termina o 12 e inicia o 13, na verdade não tinha capítulo nessa época, né? Mas a Bíblia termina o 12 iniciando o 13, com a fala de Paulo dizendo, e eu vos mostrarei um dom mais excelente. No 13 ele fala sobre o amor, e no 14 ele fala sobre o uso dos dons para a edificação da igreja. Eles valorizavam os dons espirituais, mas não tinham o principal deles, que era o amor. E portanto, por 1 Coríntios capítulo 13, de nada adiantava falar em línguas mais do que todo mundo, rodar mais do que todo mundo, repleplé mais do que todo mundo. Palavra de conhecimento e revelação, revelação no sentido não bíblico, né? Nesse sentido do senso comum, que é uma espécie de adivinhação gospel, né? Que Deus dá. Ali, o dom em 1 Coríntios 12 é ou palavra de sabedoria, ou palavra de ciência, ou seja, palavra de conhecimento. Não tem dom de revelação não, gente. Não existe na Bíblia dom de revelação. Ah, eu vou para a igreja que tem revelação. Olha, se tem dom lá, é palavra de ciência, conhecimento. É quando Deus possivelmente dá a alguém a capacidade de saber e entender algum fato que não está evidente, que está oculto. Não existe dom de revelação na Bíblia, então culto de revelação não existe. Os dons, 1 Coríntios 12, que são dons espirituais, se você ler lá, depois lê, não acredita em mim não, lê. Você vai ver que não tem o dom de revelação, tem o dom de profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Que palavra de sabedoria pode ser uma palavra sábia, uma palavra doce em determinado momento. Palavra de conhecimento ou ciência é aquilo que comumente chama-se de revelação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É que não existe esse termo. O dom é palavra de conhecimento ou profecia. E Paulo diz o seguinte, se a base é o maior dom, que é o amor, todos os outros dons de 1 Coríntios 12 têm que ser usados em 1 Coríntios 14, na igreja, no culto, para a edificação do corpo. Por isso que ele diz, o que adianta eu falar em línguas se o meu irmão não entende? Na verdade, eu edifico a mim mesmo. Perceba que o que Paulo está dizendo não é contra o dom, mas ele está dizendo o seguinte, mesmo assim, ainda que você faça aquilo que pode existir, que existe, mas você está fazendo para você. O princípio é você por você. Egoísmo. Não seja individualista. Lembre-se que no culto o mais importante é nos edificarmos mutuamente. Então o princípio do amor era quebrado. Estava sendo quebrado na hora de comer, estava sendo quebrado no seio da igreja, porque um não esperava o outro, um queria saber do outro, cada um manifestava o seu dom para si mesmo. Alguns até, possivelmente, lá em 1 Coríntios 14, para se mostrar.
Portanto, quando houver quem fale em línguas no meio de vós, seja um ou dois, que haja intérprete. Se não houver intérprete, se cala, porque não adianta. Isso aqui não é um show de mostrar quem tem a língua mais bonita. Bota a sua língua para fora aí. Então, esses eram os princípios que estavam sendo quebrados na igreja: unidade, comunhão e amor. O que é a ceia? É o upgrade da Páscoa judaica, a ressignificação, a verdadeiro significado da Páscoa judaica. Quais os princípios estavam sendo quebrados naquela igreja? Os princípios da comunhão, da unidade, do amor. Terceiro lugar, para quem é a ceia do Senhor? Que Paulo diz. Os versos 27 a 29 nos apontam isso. Ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 34 diz assim: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Para quem é a ceia do Senhor? Paulo diz, como eu iniciei, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor é para os que discernem o corpo e o sangue de Cristo. E o que significa discernir o corpo e o sangue de Cristo? O que Paulo está dizendo? Paulo está demonstrando aqui que os que discernem o corpo e o sangue são os que estão em comunhão com Cristo e os que entendem os princípios que devem ser ou que devem reger aquele momento. Quais princípios? Unidade, comunhão, amor, perseverança, paciência, espera, altruísmo ao invés de individualismo. Quem são os que estão em comunhão com Cristo? A gente pode dizer que, em primeiro lugar, são os que têm mesmo antibíblico, dentro do conceito que Paulo está trazendo aqui, a gente fazer uma questão dessa. Algumas igrejas resolvem esse problema fazendo o quê? A ceia somente para os seus membros. Né? Porque dizem assim, não, a gente povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A pessoa, quando tem a sua decisão por Cristo, ela... Rapaz, ó, você sabe que eu estou transmitindo com... Não, pode ir, Antônio. Não, porque tem um delay aqui na imagem. De repente eu vejo uma mãozona aqui mexendo na imagem, eu falei, meu Deus, um fantasma? Eu estou transmitindo, eu estou vendo aqui, né, para ver se está tudo certinho. Aí quando o Antônio mexeu ali, 5 segundos depois que chegou aqui uma mão mexendo, eu falei, que é isso? Isso, fantasma é esse aqui no culto, está amarrado, vamos expulsar ele agora. Então, que estão inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus, por meio da ordenança do batismo. E aqueles também que acreditam no seu retorno escatológico, ou seja, na sua volta. E pensa comigo agora a seriedade disso. Olha só, quando Paulo diz assim, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, há muitos doentes no meio de vós e muitos que já dormem.
Dizem alguns teólogos que esse já dorme aqui, uns dizem irmãos que definharam e apagaram na fé, porque participaram desse momento da ceia, sempre sem levar em consideração seus princípios, então estavam se afastando paulatinamente, um dia depois do outro, dos princípios de Deus. Outros teólogos dizem que esse dormem é uma metáfora para a morte, ou seja, que participavam de maneira tão vil, constantemente tão vil, que Deus os matou. E Deus matou gente, botou gente doente, e alguns Deus chegou a matar. Você diz assim, Deus não faz isso e faz pior. No livro de Atos, no capítulo 5, Deus matou um casal, Ananias e Safira, porque eles mentiram aos apóstolos, e o texto diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Então, não é comum a gente ver isso, e a gente, no meio desse mundo humanizado demais que nós estamos vivendo, não no bom sentido do termo, né? Porque ser humanizado é muito bom, mas nessa filosofia humanista exacerbada, a gente tende a olhar qualquer ato de Deus que desagrade aquilo que se julga ser humano, humanisticamente aceito, como algo errado, deplorável e etc. Mas Deus tem direito de tirar a vida, porque Deus é o doador da vida. Se a Bíblia estiver certa, o que eu creio, e acho que a maior parte de nós, ou todos aqui cremos, então Deus é Senhor da vida e da morte. Ele pode fazer e Ele faz, quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Então alguns dizem que isso variava desde o esfriamento espiritual tão severo que o indivíduo já estava como alguém que dormia, ou mesmo como alguém que já havia sido morto. Mas por quê? Porque participava de maneira indigna da mesa do Senhor. E aqui esse é o ponto. Participar de maneira indigna da mesa do Senhor. Eram aqueles que comiam sem discernir o corpo. O que é o corpo? A unidade que há no corpo, a comunhão que há no corpo, o amor que deve haver no corpo. Mas também aqueles que não discerniam a volta de Cristo. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, Paulo está dizendo, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que eu e você pegamos aquele pãozinho e comemos, ao comermos desse pão, nós estamos dizendo assim: eu estou fazendo o que Jesus mandou, e Jesus disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. Em suma, eu estou dizendo o seguinte: se eu estou comendo esse pão, eu estou dizendo que eu acredito que Ele volta. Eu acredito que Ele voltará. Só temos um problema. Quando Cristo voltar, Ele não volta como Salvador. Ele veio como Salvador, mas Ele volta como juiz. A parousia, que é a vinda de Jesus, sua segunda estada aqui, sua segunda vinda, né? A volta de Cristo, é quando Cristo vem se manifestar como juiz. E aí, entendo que Paulo está dizendo assim, há um contrassenso, se você come desse pão, que ao comer desse pão eu acredito que Jesus volta, e se Ele volta como juiz e você ainda é réu? Você já pensou um réu no banco dos réus? Todas as provas contra ele cometeu o crime. O juiz, o acusador, o advogado não tem o que dizer. Ele está sentado ali, diante de um pleito com a vítima. E ele bate diante do juiz e da vítima e diz assim: eu quero que se faça justiça. Ora, se ele é um réu criminoso com todas as provas, se a justiça for feita, o que virá a acontecer com ele?
ele vai ser condenado. E se a pena for de morte, ele vai ser condenado à morte. Eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa, é óbvio que Deus teve misericórdia dela, né? Mas também isso não foi no juízo final, né, gente? Ele estava errado, ele bateu na traseira de um carro. Um carro estava parado no sinal. Só muitos anos atrás, um carro estava parado num sinal e ele vem com o carro dele. E o sinal fechado. E ele vem e ele bate diretamente, sozinho. Só tinham aqueles dois carros, era noite de um final de semana aqui na região oceânica. Um carro parado no sinal e a pessoa veio e bateu na traseira desse carro. Pou! Machucou a pessoa que estava com ele, deu um prejuízo no carro do cara, prejuízo no carro dele. O cara saiu do carro e falou assim: pô, meu amigo, como é que você bateu na traseira do meu carro? Ele falou: você estava parado. Ele falou assim: mas eu estava parado porque o sinal estava fechado. E ele disse: pois é, mas eu achei que ia dar tempo do sinal abrir e você sair. O sinal não abriu, eu bati. O cara virou para ele e falou assim: olha, para não chamar a polícia e não arrumar problema para você, porque essa pessoa que bateu atrás não tinha habilitação, o cara disse assim: ó, vamos fazer o seguinte. Encostou o carro, o outro encosta e disse assim: você paga o meu prejuízo, fica tudo certo. Coerência, não é não, gente? Paga o prejuízo, vai embora, não é isso? Estou errado. O que essa pessoa falou? Não, vamos chamar a polícia. Eu cheguei lá no lugar porque eu conhecia essa pessoa. Eu falei: meu irmão, olha só que loucura é essa? Ele falou: vamos para a delegacia. Eu falei: não é possível. Falei: gente, não é possível, ele quer ir para a delegacia. Aí ele é louco. Fomos para a delegacia. A justiça não foi feita naquele dia. O cara do carro da frente ficou com a carteira de habilitação retida porque estava vencida. Ele conseguiu se livrar porque tinha conhecimento na delegacia. Mas você fez: porque na verdade isso é uma loucura, né? Qualquer um de nós sabe que se a justiça fosse feita, seria a maior loucura, era alguém pedir delegacia naquelas condições. Infelizmente isso aconteceu. Você acha que com Deus isso vai acontecer no final? Você acha que Deus vai dizer assim: não conheço você, vem cá, passa por aqui por trás, vai embora que eu fico com a carteira do outro? Isso não vai acontecer. Então, quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós precisamos fazer isso. Primeiro, discernindo o corpo, discernindo o momento, discernindo que Cristo nos chamou para a unidade, para a comunhão, para o amor. Mas nós precisamos também discernir que isso é uma afirmação de fé e uma crença escatológica. Jesus Cristo, que veio, voltará. E voltará para julgar vivos e mortos. Será que na condição que eu estou, eu quero esse negócio? Será que eu tenho convicção da decisão que já tomei na minha vida por Jesus? E se eu tenho convicção, tudo bem, mas se eu não tenho, devo participar desse negócio? Nós ficamos entre essas duas realidades. Pode ser que seja só mais um pedacinho de pão e suco de uva. Mas pode ser que haja uma gravidade maior, comer sem discernir o corpo. De qualquer forma, não pergunta para mim se você deve comer ou não. Porque Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma. Como é que a gente deve participar da ceia, por fim? Com reverência e amor, aguardando o irmão em unidade. Segundo, repartindo os recursos, sejam eles naturais, sejam eles emocionais, sejam eles espirituais.
Você quer ver, para a gente concluir aqui, um egoísmo enorme que existe? O egoísmo do eu não vou ao culto hoje porque está tudo bem. Está tudo bem com a minha vida. Encontrei um casal, um dia desses, na prainha de Itacoatiara. Eu falei, e aí, irmão, vocês estão sumidos? Não, pastor, não estou indo porque está tudo bem. Eu pensei, está tudo bem para você. Casamento voltou, família está bem. Quando o casamento estava mal, estava aqui. Ah, isso é castigo, revanchismo? De jeito nenhum. O único pensamento é o seguinte: cadê ele aqui para orar por você? Porque você está aqui quando ele precisou entrar para que orasse por ele. Eu não vou porque está tudo bem. Eu não vou porque eu não estou precisando de nada. Quando eu tiver, eu vou. E as pessoas que estão aqui, só estão aqui para te servir. Elas não estão aqui também para serem servidas por você. A sua vida acrescenta a vida do outro. A sua participação acrescenta a vida do outro. Quando você sai de casa num domingo como esse, com a dificuldade que todos nós tivemos, e você chega e você vê um irmão, você vê outro, você vê outro, você vê outro, você fica animado. Por quê? Porque outras pessoas se esforçaram como você, para estarem juntas, para dividirem o calor, ou dividirem o frio, dividirem a falta de luz. E eu não estou falando aqui de pessoas que não estão aqui porque não podem. Eu não estou falando aqui por conta de circunstâncias momentâneas, por um ou outro momento, por uma ou outra vez que você não vem. De fato, às vezes você diz assim, olha, não dá, essa semana foi pesada demais, eu estou mal, estou cansado pra caramba, esse tempo ainda está assim, os irmãos me perdoem, eu vou dar uma descansada. De boa, irmãos. Mas isso não pode ser algo regular na nossa vida. A gente precisa aprender a repartir os recursos. E não é só natural, dinheiro, isso também. Dinheiro, comida, quando um irmão precisa. Mas os recursos emocionais, os recursos espirituais. Um pouco de tempo para ouvir o outro. Um pouco de interesse pela vida do outro. E também participação nas coisas que vão gerar benefício não só para você, mas para o outro. Porque percebe? É a versão moderna do egoísmo de Paulo. Eu não vou porque eu estou bem. Jesus morreu só por você. Eu penso assim, se você falou, eu não vou porque eu estou bem, eu falo assim, caramba, isso é importante, porque Jesus morreu só por você. E os outros que precisam da sua oração? Quando alguém diz assim, ora pelo seu irmão, e aí você não tem ninguém para orar por você. Perceba que isso não é altruísmo. Sacrificar-se por amor ao outro, ao sair de casa num dia como esse, também é demonstração de amor e de comunhão. Devemos participar com fé e confiança em sua volta. Então, se você crê em Cristo, então se você entregou seu coração a Cristo, e então se você crê na mensagem do Evangelho, participe. Ah, Luiz, você botou dúvida na minha cabeça hoje. Eu estava participando de boa, nem sei se devo participar agora. Você não vai perder nada se você não comer algo que você não tem convicção de que deve comer. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Eu posso garantir o que vou pensar de você. Você é uma pessoa que entende o que se fala, coerente. Eu nunca quis me tornar um cristão evangélico por conta do gosto dos outros, para dar satisfação aos outros ou não. Sempre quis fazer as coisas pela minha convicção. No dia que eu fui convencido por Deus e as coisas transformaram dentro de mim, também ninguém tirou mais isso de mim, virei até pastor. Então não faça por conta de ninguém.
Se alguém ficar bisbilhotando que você comeu ou não comeu, alguém ficar pensando, é pecado? Talvez pecado seja comer pensando que o outro está em pecado. Esse é o pior. Aí eu digo para você, não come não. Espere decidir-se e tenha plena convicção. É igual batismo. Eu não ia falar sobre isso não, mas é igual batismo. Por que às vezes a gente amarra para batizar a pessoa? Faz parte do processo. Vamos estudar, vamos demorar, vamos fazer um pouquinho, vamos ver se a pessoa desiste no meio do caminho. Para que ela não tome apenas um banho de piscina, não é nem piscina, é caixa d'água. Uma caixa d'água reformada, né? E agora vai estar ainda mais reformada ainda. Você vai inaugurar um novo tempo, tá, Roberta? Vai inaugurar um novo tempo. Então, uma caixa d'água reformada com a água ali, que às vezes, 8, 9, 10 tomam banho na mesma caixa d'água. Por isso que a gente bota as crianças, as mulheres e depois os homens, para serem batizados quando a gente faz a mesma caixinha d'água ali, né? Você diz assim, não é o melhor banho, né, irmãos? Não é o melhor banho que você já tomou na sua vida. Então, se você não tem convicção, vai se batizar para quê? Porque as pessoas eu já estou há muito tempo na igreja. Fica o tempo que você quiser, mas decida se batizar quando Deus tocar no seu coração, quando você tiver a convicção de entregar sua vida a Jesus e tome a sua decisão com consciência. A gente não precisa de número. Deus não precisa de número. Deus não precisa dessa presepada de batizamos 300 pessoas. Batizamos ou demos banho? Porque não adianta você dar banho em 300 pessoas e não ter nenhum batizado ali dentro, às vezes, naquele dia. Então, Deus não está preocupado com números. Deus não está preocupado se você vai comer ou não a ceia. Ele está preocupado se você vai fazer isso com convicção, de modo digno, com confiança na sua volta, com temor, com amor, com discernimento, entendimento e fé no que você está fazendo e com autoavaliação, que Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para os que estão com mágoas, momento de perdoar, para participar da refeição do perdão. Que essa refeição que Jesus chamou a gente para tomar é o seguinte, olha, Deus perdoa vocês através da minha vida. Vocês vão sentar na mesa do perdão. Aí você vai sentar na mesa do perdão, cheio de mágoa e ressentimento? Então avalie-se, coloca isso diante de Deus, confessa o seu pecado, confessa a necessidade de transformação e ceia. Para os que estão com mágoas, momento de perdoar, de colocar isso diante de Deus. Para os que magoaram, momento de pedir perdão. Para os que estão lutando contra o pecado e reconhecem que precisam da graça e do poder de Deus para vencê-lo, momento de confessar, pedir perdão, clamar por auxílio e buscar abandonar o pecado. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós que vamos participar da mesa do Senhor temos pecados, temos algum pecado, minimamente, maximamente. Temos pecados para confessar, para buscar auxílio de Deus para abandoná-lo. Temos sentimentos ruins, podemos ter, que devemos também, que são pecados, devemos confessá-los, devemos reconhecer, pedir a graça de Deus para vencê-lo, pedir perdão por esse sentimento em nosso coração, clamar por Deus auxílio para abandonar isso. Então, se esse é o seu caso, participe. É o que a gente está aqui para fazer. Para glorificar a Deus por meio do discernimento que nele nós tanto temos perdão dos nossos pecados, quanto temos uma promessa de vida eterna que Ele nos dá. Para que a gente não fique aí, igual o pastor de vocês, pecador, querendo comer a hóstia
Não tenho mais essa curiosidade não, tá? Mentira, tem sim. Tem o tanto que Antônio disse que ia comprar um saco de hóstia que vende na internet. E Antônio é muito doido, gente. Antônio falou assim: pastor, vou encomendar aqui um saco de hóstia, pelo menos para a gente saber como é. Faz isso não, Antônio. Faz isso não, que você vai me fazer pecar pior ainda. Mas que eu tenho curiosidade, tem, mas não vou comer não, irmãos. Vou não. Morri com a curiosidade, né? Que mal há nesse negócio? Nenhum, né? Comer não me torna mais ou menos agradável a Deus. Se algum dia eu comer sem querer, aí é uma outra história. Brincadeira. Mas vamos ficar de pé. Vamos. Kézia vai tocar uma música aqui. Pastor Luiz Eduardo. Ah, não, é Marcele hoje, né? Pode ser Marcele, né? Marcele vai ministrar um louvor para a gente baixinho aqui. Kézia vai tocar um louvor baixinho. E eu queria convidar você a examinar o seu coração nessa manhã. Que nesse momento tivesse você com Deus, você consigo, tá? Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Mas você consigo mesmo. Coloca a sua oração, as suas dúvidas, as questões que foram levantadas porventura no seu coração nessa manhã, diante de Deus. E depois, com convicção na graça, no amor, na misericórdia do Senhor Jesus, quando a gente for repartir os elementos da ceia, você vai recebê-los ou não vai recebê-los. Só isso, sem problema. Amém?